o 9, que já estão na minha vida, está na mesma página, né? Nós vamos ler o versículo 13 aqui versículo 13 do capítulo 8, 2 Coríntios 8. Amém? Estão se encontrando? Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. Para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos. Amém? E aqui no capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, como está escrito: espalhou Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, o que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência a qual faz. E por nós se dê graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supra a necessidade dos santos, mas também transborda em muita graça que se dão a Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus é bem completa, porque um homem como o apóstolo Paulo escrevendo, ele era um doutor. Pois pega. Lá no passado, Deus já tinha essa providência. Eu estava lendo um pouco antes, né? Antes de Moisés. Estava lendo lá no tempo de Abraão, né? Estamos lendo o tempo de Abraão, onde fala mais de contribuição. Se nós vivêssemos lá, será que como é que eles iam comportar? Porque naquele tempo não tinha igreja, naquele tempo não tinha salão, naquele tempo não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha investimento, não tinha nem pastor. Não tinha. Abraão, a palavra de Deus diz que Abraão, quando ele foi lá, ele matou 5 reis numa guerra, ele trouxe os dízimos e deu ao Melquisedeque, né? Aonde aquele homem era uma coisa misteriosa, né? Não se sabe precisar de onde apareceu aquele homem, como que ele recebeu, né? Como que ele recebeu? Ele era um homem especial. Como que ele podia receber o dízimo de Abraão? Né? Abraão era um homem que tinha uma promessa grande de Deus, que Deus levantou uma nação eleita e trouxe a salvação ao homem através de Abraão. Né? Começou ali a história sagrada. Deus não tinha assim um povo, uma nação. Então Deus levantou de Abraão, constituiu a ele um filho, concedeu a ele um filho, e daquele filho concedeu, aquele filho teve 2 filhos, e um daqueles filhos foi escolhido porque eram gêmeos, e Deus deu 12 filhos, de lá tirou 12 tribos, que foi a família de Jacó, e se tornou o povo de Israel. Dali começa Deus, então, se manifestar de uma forma mais profunda no meio do seu povo, principalmente depois que eles vieram, né, do cativeiro, então lá do Egito. Então nós vemos que a palavra de Deus sempre ouve a palavra contribuição, sempre ouve a palavra dízimo, né? A palavra dízimo, ela é antiga como a palavra fé, né? Quando as pessoas questionavam a respeito da lei, o apóstolo Paulo diz que a lei ela veio 400 anos depois.
Né? Depois, porque Abraão, quando recebeu a palavra, ele recebeu pela fé, não existia lei. A lei veio no tempo de Moisés, muito distante, depois que eles ficaram todos aqueles anos lá no Egito e se tornaram uma nação dentro de uma outra nação, muito longe. Então nós vemos que se nós começarmos a olhar na palavra de Deus, nós vamos ver que foi muito antes da lei. Né? Assim, então nós hoje não podemos usar a fé, porque a fé foi antes da lei. E os judeus, eles falavam, não, a pessoa não pode ser justificada pela fé, tem que ser justificado pela lei. Né? Aquele que ele confessa que é justificado pela lei, diz a palavra que ele caiu da graça. Então ele não tem o direito, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Né? Então, quando Deus falou com Abraão, então Deus falou com Abraão, ele não conhecia Deus. E Deus falou com ele, não tinha Bíblia para ler. Tinha pregação da palavra. Né? O pregador está falando hoje, naquele tempo não tinha DVDzinho, está lá, evangelizar a pessoa, folhetinho, não tinha. Né? Era a minha palavra contra a palavra do outro.